Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos em mais um grupo familiar, onde de uma forma descontraída nós aprendemos a palavra de Deus. E aqui eu queria hoje falar a respeito de um homem, não é, que Jesus amava muito, não é, e que apesar dele ser um homem imperfeito, né, ter um monte de coisas assim que outras pessoas poderiam julgar que não mereceria tanta consideração, Jesus Cristo o amava muito. Esse homem era Simão, né? E ele era um pescador, um homem muito simples, né? Sem cultura, iletrado, né? Muito simples. E o primeiro contato que ele teve com Jesus foi quando Jesus, né, pede para ele, né, o seu barco, para que Jesus pudesse pregar. Então ele cede o seu barco. Preste muita atenção nisso. Jesus cede o seu barco para que ele pudesse pregar a palavra de Deus, né? Para começar o seu ministério, começar já a evangelizar, não é? Trazer a mensagem do evangelho. E lá em Lucas capítulo 5, versículo 8, fala assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Por que ele fala isso? Em primeiro lugar, o primeiro contato que Jesus tem com Pedro, né? Então Jesus pede o barco, Pedro empresta o barco, e Pedro, sendo um pescador, não tinha conseguido pescar nenhum peixe, né? Ele vivia da pesca. E Jesus manda ele para o mar e jogar a rede, conforme a palavra dele. Pedro obedece, e aí Pedro traz uma pesca maravilhosa. Pedro, quando vê isso, sabendo que naquele horário não era comum conseguir peixe, e vendo a quantidade de peixe, então Pedro se maravilha e se atemoriza. Então ele reconhece que ele é um pecador e pede para Jesus se afastar dele. Essa atitude, com certeza, já começou a agradar a Jesus, porque Jesus viu em Pedro o reconhecimento de que ele precisava de um Salvador, que ele era uma pessoa que tinha consciência de que ele estava perdido. Amém? Muito bem. Mas Pedro, ele era, além de tudo, muito atrapalhado, né? E tem uma passagem que eu queria que você lesse, lá em João capítulo 13, no versículo 5, que fala assim, né? Jesus aqui ele vai lavar os pés dos discípulos, né, como uma lição para os discípulos. E lógico, Pedro fazia parte. Então está escrito assim: depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois. Então Jesus está fazendo aquilo com um sentido, com um significado. Respondeu-lhe, né? Que depois saberás. No versículo 8 fala assim: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar os pés, não tens parte comigo. Aí no versículo 9, até engraçado, Pedro tem uma mudança radical. Ele fala assim: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele ficou amedrontado quando Jesus falou assim: Você não vai ter parte comigo. E aí Jesus fala que não precisava, né? Lógico que isso daí tem um estudo aprofundado, não é a finalidade, né, da gente hoje. Mas eu queria que você visse agora, lá em Marcos, teve a transfiguração, né, no monte, né, e Jesus, né, aparece, né, com uma veste resplandecente. Isso está em Marcos capítulo 9, versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e os levou sós, né, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, né? Quer dizer, Jesus ele tinha recebido a veste espiritual, né? Então era uma veste resplandecente. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estava assombrado. Quer dizer, falava nada com nada, né? Pedro era assim, ele era um discípulo que era o mais curioso de todos eles.
mas graças a essa curiosidade, muitas coisas nós aprendemos, né, de Jesus, porque Pedro perguntava. E aqui Pedro, ele ficou sem saber o que falar, e como ele falava muito, né, ele não sabendo o que falar, falou que queria que construísse uma cabana para os três, né, não tinha nada a ver. Então, atrapalhado, engraçado, né, e outra coisa, ele era um homem que era valentão, sabe? Valentão. Uma pessoa assim que falava assim, não, comigo não, sabe? Eu sou valentão, tal. E quando Jesus fala que ia ser entregue, né? Então, ele fala assim, lá eu estou lendo agora Mateus capítulo 26, versículo 31. Presta atenção que todos os evangelhos citam esse homem, a importância dele, a comunhão que ele tinha com Jesus. No versículo 31 fala assim, então Jesus lhes disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, quer dizer, vão sentir vergonha de mim, vão me negar. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. No versículo 32, mas depois de eu ressuscitar, né, Jesus ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então Jesus já estava falando o plano dele. Versículo 33, mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Né? Eu negaria Jesus. No versículo 34, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister ou preciso ou necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né? Então você vê que ele era corajoso, né? Aparentemente, um valentão. E Pedro, ele andava armado, né? Então quando Jesus, né, vai ser preso, né? Então Pedro, ele está armado, né? E vai tentar defender o Senhor Jesus, né? Mas eu queria que você visse isso lá em João capítulo 18, e até para você entender como que ele era uma pessoa ao mesmo tempo valentona, mas no fundo ele era um covarde. Estou lendo João capítulo 18, versículo 10, né? Então Simão Pedro, que tinha a espada desembainhada, o feriu, né, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Né? Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, guarda a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o meu pai me der. Né? Então Pedro, ele acaba sendo uma pessoa violenta, né? E ele acaba sendo assim uma pessoa que, quando na verdade ele precisava mostrar coragem, aí ele não vai ter a coragem que ele diz que tem, né? Jesus, quando Pedro diz lá em Mateus 26, né, quando nós lemos Mateus 26, Jesus ele fala para ele que ele iria negá-lo, né? Aí fala assim, ainda no versículo 35, Mateus 26, 35, disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não a negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Mas Jesus tinha dito no versículo 34, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Ele achava que Jesus não sabia o que estava falando. Mas aí vem a história confirmando. Agora, no João capítulo 18, lá no versículo 15, fala assim, e Simão Pedro, outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então Jesus tinha sido preso já. No versículo 16. E Pedro estava da parte de fora à porta, quer dizer, ele estava do lado de fora, não queria entrar, ficou se escondendo. Saiu então um outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou, negou a primeira vez. Agora indo direto lá para o versículo 25, e Simão Pedro estava ali, e aquentava-se, né? Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. Segunda vez. 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha,
do Malco, disse, não te vi eu no horto com eles? Aí no 27, Pedro nega a terceira vez. E Pedro negou outra vez. E depois disso, está escrito assim, e logo o galo cantou. Então, ele era valentão, mas ao mesmo tempo era covarde. Amém? O que Jesus teria visto em Pedro, né, pessoal? O que Jesus viu em Pedro para ter tanta comunhão com ele, para ser uma pessoa que ele amava tanto, né? Eu vou te falar o que Jesus viu, né? Você sabe que Jesus, né, ele deseja morar na nossa vida, no nosso coração. Ele sempre está à porta e ele espera que a gente convide ele para entrar. Amém? Eu vou ler isso daí porque muitas pessoas, eu sei que nós conhecemos muito esse texto, mas muitas pessoas ainda não conhecem. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim, e eis que estou à porta, Jesus falando, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, primeira coisa, ouvir a voz de Jesus é se dispor a ouvir os ensinamentos, as pregações, a palavra. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Isso significa comunhão. Jesus vai ter comunhão conosco à medida que nós convidarmos ele para entrar em casa. O que fez Pedro? Né? Bom, eu vou te falar o seguinte também. Nós vamos lá para Mateus capítulo 8, né? Mas eu vou te falar o seguinte. Jesus, ele na Bíblia, pelo menos na Bíblia fala 12 casas que Jesus entra. Né? A primeira delas foi, no primeiro milagre que ele fez, foi em Caná da Galileia, foi num casamento, nós conhecemos também, está em João, né? A segunda casa que ele entra é a casa de Pedro. Pedro convida Jesus para entrar na sua casa. Segunda casa. A primeira, Jesus foi convidado para uma festa. Agora Pedro convida ele, sabendo que ele era uma pessoa, né, com o poder de Deus. Pedro convida ele para que ele fique com ele. Olha só, eu estou lendo Mateus capítulo 8, versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, serviu-os. Olha só, Pedro leva Jesus para servir ele na sua casa. A gente traz Jesus na nossa vida, na nossa casa, isso significa servir a Jesus. Quando a sogra dele, que estava com febre, estava doente, Jesus cura, ela imediatamente foi servir a Jesus, amém? E tocou-lhe a mão e a febre deixou e levantou-se e o serviu-os. No 16, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos malignos, né? E curou todos os que estavam enfermos. Aí no versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Então, o que Jesus espera de cada um de nós para ter comunhão conosco? É que nós convidemos ele para entrar na nossa casa. Agora, uma coisa que você vai entender é que a nossa casa, na verdade, não é a nossa casa onde a gente habita. Amém? Porque você poderia falar, mas como que eu vou fazer agora para convidar Jesus se ele não está mais na terra? Como que eu vou convidar Jesus para morar comigo, para vir comigo, para eu abrir minha casa? Você sabe que quando a gente convida alguém para a nossa casa, nós abrimos a nossa intimidade para essa pessoa. Se ela fica dentro da tua casa, ela vê como você come, o que você fala, o que você assiste, como você se veste, vê teus hábitos, como você, se você põe pijama para dormir, como ela vai conhecer sua vida, na sua intimidade. Isso significa comunhão. Mas a casa que Jesus quer entrar, né, ele não precisa mais estar aqui na terra para entrar. A casa que ele quer entrar, e é por isso que nós temos repetidas vezes falado isso nas pregações, você tem acompanhado, você sabe que a gente tem insistido muito, né? A casa que ele quer entrar está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Fala assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Templo de Deus é a casa que Deus habita. Assim como Pedro convidou Jesus para habitar com ele, né, nós temos que convidar o Espírito Santo para morar com a gente, para habitar com a gente. Eu vou repetir aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo ou casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Mais para frente, lá no mesmo
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Quer dizer, o nosso corpo, a nossa vida é a casa que Deus quer morar, na verdade, o Espírito Santo. Então hoje, se nós quisermos convidar Jesus, significa nós desejarmos termos seres da vinda do Espírito Santo na nossa vida, né, na nossa casa, no nosso corpo. Olha só. Ora, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É no nosso corpo que nós glorificamos a Deus. E no convite que nós fazemos para Ele habitar na nossa vida. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo e o espírito. Isso significa comunhão. A palavra de Deus fala isso. E eu queria convidar você, né, para prestar atenção nos grupos familiares, né, virtuais que a gente faz. Preste atenção, muita atenção nas mensagens, que você sempre vai ver que Deus está sempre falando da importância da habitação do Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E para isso, quando nós convidamos alguém para entrar na nossa casa, nós temos que limpar a nossa casa. Então nós temos que ir tirando tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é do mundo, limpando a nossa casa, para ele poder entrar. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Vou convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Que essa palavra, meu Pai, fique no coração de todos aqueles que a ouviram, meu Pai. E que teu Espírito Santo, meu Pai, possa esclarecer ainda mais, meu Pai. E no coração de cada um, a necessidade de nós convidarmos o Senhor, Espírito Santo, que ouve e fala tudo o que ele tem recebido de ti, para cada um de nós sermos dirigidos pelo caminho, pela verdade e pela vida. Pai querido, em nome de Jesus, também proteja e abençoe as autoridades, meu Pai. Abençoe todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que trabalham nos serviços hospitalares, nos serviços de abastecimento. E que cada vida que estiver ouvindo essa mensagem, meu Pai, que o Senhor abençoe e proteja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Não esqueça, domingo, às 10 horas, nós temos o nosso culto virtual. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.